Bom, mas mudando um pouco de assunto, quero convidar Elivaldo Barbosa e Lídia Brito a participarem aqui comigo de uma entrevista com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. É que o Concefaz, Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda do Brasil, decidiram reconduzir Rafael Fonteles à presidência do Conselho. Nós estamos aqui com o secretário ao vivo, que fala a respeito deste assunto para nós. Secretário, boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pela, mais uma vez, presidência, reeleição, vou colocar nesses termos, embora não sei se é o mais apropriado, mas na presidência do Concefaz. Bom, como é que o senhor recebeu a informação de que seria reconduzido a essa posição e que tipo de desafio isso impõe ao senhor como novo presidente ou presidente reeleito do Concefaz? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo, Lídia, aos telespectadores da Cidade Verde. De fato, é um sentimento de muita gratidão aos colegas secretários de todo o país, os 26 secretários dos estados e também do Distrito Federal, portanto, os 27 associados, por unanimidade, resolveram nos reeleger para a presidência deste comitê, o Concefaz, que discute diversos temas fiscais, financeiros, tributários e que tem como missão principal a defesa das finanças estaduais e, por que não dizer, da Federação Brasileira. Então, muita gratidão aos colegas e também um orgulho muito grande só em fazer parte desse colegiado que tem profissionais tão competentes e experientes como o próprio ministro Henrique Meirelles de São Paulo. Poderia citar vários doutores em economia, em direito tributário, fiscais com mais de 20, 30 anos de experiência, auditores fiscais. Então, realmente nos enche de orgulho e de responsabilidade por continuar conduzindo essa missão em defesa dos interesses dos estados brasileiros. Eu aproveito até a oportunidade aqui para me corrigir. Eu falei Conselho de Secretários de Fazenda e é Comitê dos Secretários de Fazenda. Exatamente. Isso. Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda. Bom, Lídia Brito. Boa tarde, secretário Rafael. Secretário, um dos pontos que vem sendo discutido pelo comitê é a questão da reforma tributária, né? A gente vê que esse momento de pandemia tem refletido nas pautas no Congresso. O senhor avalia que agora, para 2021, é possível a votação dessa reforma? Olha, nós continuamos otimistas com relação à tramitação dessa reforma tributária. É claro que quem dá o passo, quem dita o ritmo, é o Congresso Nacional avaliando os diversos interesses envolvidos. Nós do Concefaz consideramos a reforma mais importante do Brasil do ponto de vista de crescimento econômico, do ponto de vista de segurança jurídica para o ambiente de negócios brasileiro, do ponto de vista de fazer justiça em relação à carga tributária, dando mais progressividade ao sistema. Quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. Isso aqui é a progressividade do sistema. Então, essa reforma é a mais importante. E, independente do time do Congresso Nacional, nós vamos continuar defendendo esta reforma. Ela é uma reforma complexa, mexe com muitos interesses. Então, nós temos que fazer a nossa contribuição para tornar esse debate mais maduro até chegar ao ponto de apreciação pelos parlamentares. Então, continuamos firmes nessa luta pela reforma tributária brasileira. O comitê, nessa primeira metade da sua gestão, né, a presidência do comitê do Concefaz, chegou a apresentar um modelo, né, reuniu um trabalho dos secretários de Fazenda e apresentou um modelo de trabalho como sugestão. Se o trabalho técnico, se existem, né, na verdade, não só esse, mas outros trabalhos técnicos também postos, qual é a maior dificuldade além dessa questão política e de interesse, secretário? Veja bem, o Concefaz defende uma reforma ampla do sistema tributário. Na parte do consumo, seria a reunião de todos os tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS, que é estadual, ISS, que é municipal, no único imposto sobre valor adicionado, que é o chamado IBS, como é feito no mundo inteiro. Só o Brasil tem essa quantidade enorme de tributos sobre o consumo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, manutenção da carga tributária, não onerar no todo a carga tributária brasileira. Essa é uma outra premissa. A outra, o princípio do destino, que também é uma unanimidade em todos os países
desenvolvidos e até os emergentes no mundo inteiro. O imposto tem que ser cobrado onde a mercadoria é consumida. Aos poucos, fazer uma transição para diminuir os impostos sobre consumo e aumentar os impostos sobre renda e patrimônio. Também é algo consolidado no mundo inteiro. Essa não distinção de mercadoria e serviço, ainda mais no mundo digital que nós vivemos, é outro ponto unânime no mundo e também entre os secretários de Fazenda. Então, do ponto de vista técnico, a proposta do Concefaz está muito bem elaborada, diga-se de passagem, mas agora é a construção política dessa reforma. Então, você tem interesse da União, dos estados, dos municípios, dos diversos setores produtivos e o interesse do contribuinte, que deve ser o principal interesse nessa discussão. Então, é essa união, nessa consolidação dos diversos interesses, que é um papel eminentemente político do Congresso Nacional, que deve avançar a partir de agora. É bem verdade que com a pandemia essa discussão ficou um pouco parada, porque o foco passou a ser a calamidade pública, como ainda hoje é o foco principal, as medidas de estímulo fiscal, de auxílio aos trabalhadores, de auxílio, de mais recursos para o sistema de saúde, de auxílio às empresas para manterem os empregos e terem condições de sobreviver nessa situação adversa, de auxílio aos estados e municípios que não podem se financiar. Muita gente se pergunta por que essa conta deve ser paga pela União. A resposta é simples, somente a União pode se financiar com a emissão de títulos. Estados e municípios não podem. É por isso que as grandes medidas de estímulo fiscal, aqui no Brasil e em qualquer país do mundo, têm que ser arcadas com a União. E o que é a União? São todos os brasileiros. A União não é de um grupo de pessoas. A União é a união dos estados, dos municípios, dos pagadores de impostos, dos contribuintes. Portanto, é essa União que tem condições de fazer essas medidas de estímulo fiscal. Então, acho que quando passar essa pandemia, muito em breve, se Deus quiser, esse tema da reforma tributária passa a ser essencial, inclusive para diminuir o endividamento público brasileiro, dado que essa reforma vai destravar o crescimento econômico do Brasil e, portanto, a relação dívida-PIB vai diminuindo ao longo do tempo. Erivaldo Barbosa. Secretário, boa tarde. O senhor falou aí com muito discernimento sobre a construção política da reforma tributária. Agora eu perguntaria para o senhor, e sobre a construção política da base aliada ao governo do Estado, que tem como novidade a incorporação, a adesão do PSB, do ex-governador Wilson Martins, que já foi aliado do governo do Estado há pouco, no começo do século, digamos assim, 2006 até 2014. O seu nome, eu pergunto porque o seu nome é o nome mais cotado no governo do Estado, obrigado Lídia, para ser o candidato dessa base na sucessão do governador Wellington Dias. O que o senhor acha então dessa adesão? Cabe o PSB na base aliada, o ex-governador Wilson Martins? Queria a sua opinião. Olha, o governador Wellington Dias, dada a sua experiência aí de 4 mandatos, tem conduzido muito bem essa governabilidade, né, da sua gestão. Ele é uma pessoa, um político experiente que busca construir pontes e acho que essa possível, né, aliança, né, com o governador Wilson Martins, que é uma pessoa muito querida da nossa parte, também vem dentro desse diálogo importante, né, de manutenção da governabilidade dessa gestão do governador Wellington Dias. Então, cabe ao governador conduzir isso. Nós, como auxiliares, conselheiros que somos do governador, temos que apoiá-lo nessas decisões tomadas certamente em prol, pelo bem do Piauí. Então, acho que tem muito a somar, sim, essa eventual aproximação dos dois partidos, que já foram aliados várias vezes no passado e podem, sim, voltar a ter esta aliança. Mas a condução é feita pelo governador Wellington Dias, então vamos aguardar o posicionamento dele e dos demais líderes da base aliada nesse processo. Secretário Rafael Fonteles, para finalizar, agora que o senhor foi reconduzido à presidência do comitê, qual é o primeiro compromisso que os secretários de Fazenda terão nesses próximos meses? O que é que está sendo mais urgente, mais discutir, debater entre vocês nesse Brasil que tem demonstrado muitas fragilidades e dificuldades em função, claro, dos efeitos da pandemia? Bom, eu separaria em 2 agendas, né? Uma de curtíssimo prazo, que é a continuidade dessas medidas de estímulo, dado que a pandemia está muito mais forte do que estava no ano passado,
Então, essa injeção de liquidez, esse apoio aos trabalhadores que perderam a renda, às empresas que perderam o faturamento, aos entes subnacionais que precisam de recursos, principalmente para o sistema de saúde, é a agenda do momento e nós não podemos perder o foco nisso. Mas também uma segunda agenda muito relevante é a agenda de reformas, para exatamente garantir a sustentabilidade da dívida pública, que tem sido ampliada em função da crise sanitária, é inevitável, como acontece em todos os países do mundo, mas nós temos que avançar na reforma tributária, na reforma do Pacto Federativo, com a descentralização de recursos da União para estados e municípios, no aperfeiçoamento dos mecanismos de responsabilidade fiscal. É uma pauta muito cara aos secretários de Fazenda que lidam com esse equilíbrio sempre muito tênue. Então, a pauta das reformas é uma pauta de mais médio e longo prazo, mas que precisa ser, digamos assim, incentivada, e o Concefaz irá cumprir o seu papel nessa matéria, interagindo com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério da Economia e com a sociedade, mas não podemos nos descuidar da emergência, né? Essa calamidade pública que tanto assola o nosso país e o mundo, e agora mais ainda, do ponto de vista comparativo, o Brasil, dado o atraso nesse calendário de vacinação. Portanto, as medidas de estímulo devem prorrogadas, né? Devem ser continuadas nesse momento atual. Quero agradecer ao senhor secretário Rafael Fonteles, presidente do Concefaz. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado, secretário Rafael Fonteles, falando então dessa recondução ao Concefaz e as agendas mais urgentes em relação à pandemia.